bom? Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing e os seus meios de comunicação, né? Então, entendendo um pouquinho o que é o marketing, né? Vamos definir um pouquinho essa ideia da divulgação, mas focado aí mais na parte de globalização, né? Como que essas marcas que são, às vezes, locais, podem, de fato, ter um alcance muito maior. Então, vamos entender um pouquinho aí, um pouquinho sobre globalização, um pouquinho sobre essa ideia de propagação de informação e como as ferramentas tecnológicas permitem que a gente tenha aí, de fato, uma aderência muito maior, uma possibilidade muito maior de alcançar pessoas e públicos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa sociedade informatizada, como que funciona, de fato, aí esse avanço tecnológico que tem acontecido, para que possa chegar as informações, os produtos, os serviços à casa de cada pessoa, em cada parte do mundo. Bem, então vamos começar. Primeiro, eu queria que vocês fizessem uma reflexão aí sobre esse aparelhinho que está aparecendo para vocês aí, o celular. A gente entende, né, que celulares hoje fazem parte do cotidiano das pessoas. É praticamente impossível que você tenha aí pessoas que não utilizem esse recurso. É muito difícil você achar pessoas que não utilizem esse recurso. E o celular hoje ele se tornou aí uma peça essencial na sociedade como um todo. É muito complicado você perceber pessoas que não aderiram a essa nova tecnologia. Hoje o celular ele tem mais capacidade, mais potência do que quando mandaram o homem para a Lua, né? Então a infinidade de recursos tecnológicos, a infinidade de aplicativos que existem possibilitou um novo patamar do conhecimento que nós tínhamos sobre marketing. Então antes, quando você trabalhava com marketing, você colocava à exposição o seu produto e você divulgava esse produto e as pessoas compravam esse produto. Com o advento dos sistemas de informação inteligentes, os sistemas de marketing, hoje se possibilita muito mais a ideia de você adquirir conhecimento primeiro sobre o seu usuário, entender, né, de fato o comportamento desse usuário, para depois você em si consolidar a sua venda. Então esse paradigma mudou muito a ideia de como você conduz, por exemplo, uma campanha de marketing, como é que você posiciona uma marca, como que você faz pesquisa de marketing. Tudo isso mudou quando você teve aí o advento de celulares que tem essa possibilidade. E aí você percebe que não é uma questão apenas cultural, de apenas uma cultura, ou não é uma questão apenas de uma faixa etária. A gente está falando de um equipamento que está disponível para todos, né? Praticamente todas as pessoas têm acesso a um celular, se tornou necessário como forma de comunicação, e você atende pessoas de várias faixas etárias, desde crianças até idosos, todos eles estão conectados aí numa mesma rede. E isso muda as perspectivas, inclusive, de como você conduz, de fato, a ideia do que você vai estar vendendo. Então, o marketing ele passou por uma evolução com o advento de tecnologias, e outras tantas estão introduzindo aí, estão entrando nesse meio aí para possibilitar o posicionamento de marca. Então, só para a gente poder entender como é que funcionou e como é que está funcionando toda essa ideia, a gente passou por algumas fases da evolução da sociedade no decorrer do tempo. Então a gente passou, por exemplo, uma era que foi considerada uma primeira evolução da sociedade, que foi a era da mecânica, que começou em 1750, em que você tinha aí o início, né, do posicionamento industrial já ganhando uma força, já ganhando um corpo. Depois disso a gente teve uma segunda evolução que aconteceu na época de 1870, mais ou menos, que foi a ideia da elétrica, né? Então você teve aí uma ideia de componentes eletrônicos sendo desenvolvidos ali, ainda de forma muito antiga, muito arcaica, ainda trabalhando com válvulas, por exemplo, mas você teve aí uma ideia de uma evolução nesse segmento ali, em que você conseguia fazer cálculos de forma muito mais rápida e de forma muito mais analítica, né? E aí você teve nesse momento ali, que era, no caso, um monopólio financeiro. Você tinha aí apenas poucas empresas, né, como a IBM, por exemplo, que começava a surgir ali nesse momento ali, né, da história, começava a surgir ali os primeiros passos de criação de computadores. Então você tinha ali um monopólio financeiro estabelecido, poucas empresas trabalhavam na construção de equipamentos e de possibilidades, e você tinha então um início, né, da elétrica vindo com força para dentro dos dispositivos.
Na terceira fase, em 1945, a gente já tinha aí uma eletrônica muito mais estabelecida, né? Então ali agora eu tinha já o surgimento de computadores, a maioria deles vindos da Segunda Guerra Mundial, a maioria era atrelados a cálculo balístico, né? Então eles tinham a função de calcular a distância, posicionamento, altura, para que o míssil pudesse atingir o solo, então eles tinham essa função, e alguns eram equipamentos de comunicação. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, existiu aí um passo aí da evolução da sociedade, em que você percebia que equipamentos que eram robustos antes utilizados para a guerra, agora vinham para as empresas trazer soluções tecnológicas. Na terceira evolução da sociedade, a gente entrou então no mundo virtual. Então a gente começou a trabalhar com computadores pessoais, começou a disseminar as informações, e aí esse acúmulo de informações transformou a sociedade numa sociedade informacional, ou seja, uma sociedade que as pessoas consumiam basicamente informação. Quanto mais informação você tinha, melhor era. Quanto mais tivesse a informação, melhor era também. Isso aconteceu até os meados de 2010. De 2010 para frente, algumas questões começaram a mudar com invenções de novas tecnologias. Dentre elas, se percebeu que a sociedade agora estava muito mais ligada na parte sensorial, na parte inovativa, do que na parte virtual. Então as sensações agora começaram a criar mais corpo. A ideia de você ter um monte de informação não tem mais relevância, porque o que importa é uma informação que seja personalizada para mim. Então a gente entrou num aspecto da sociedade inovativa, a sociedade que busca inovação, busca personalizar de fato aí as informações para aquele cliente. Então mudou-se toda a concepção que nós tínhamos de sociedade. E a tendência é que a sociedade evolua cada vez mais, que existam outras inovações como essas que aconteceram. Mas logo de cara é importante entender essa percepção de que foi se evoluindo a sociedade a partir de tecnologias, porque justamente é nesse ponto que envolve toda a criação da ideia do marketing internacional, toda a criação da ideia das marcas que vão se surgindo, porque elas vêm aderindo de acordo com as demandas que o mercado apresenta. Então, desde a época que se criaram computadores para empresas, até a ideia de que se criaram computadores pessoais, até a ideia que criou-se a internet, a gente já fala um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tudo isso foi destacando marcas, né? E essas marcas foram oferecendo produtos, soluções para a vida das pessoas. Então a sociedade tem evoluído, vai evoluir cada vez mais, a gente percebe que isso está acontecendo, e algumas questões vão acontecer de forma muito rápida, né? Então você percebe que antes você tinha aí uma possibilidade de você fazer uma compra online. Hoje você já tem, a compra online já superou em muito a compra presencial. Hoje você pode pedir a compra direto do seu celular. Hoje em dia você não precisa nem, dependendo das tecnologias que você tem na sua mão, você fala para ela que você quer comprar alguma coisa, ela vai lá e compra para você, debita do seu cartão. Então são questões que vão evoluindo e que vão surgindo aí agora que a internet, que as condições tecnológicas estão indo para uma linha muito mais participativa, muito mais interativa e muito mais rápida. Tudo bem? Algumas tecnologias que eu acho interessante vocês entenderem, porque elas já estão mudando o mundo, e aí você pode ficar pensando, bom, mas por que eu preciso entender isso? Porque, de fato, essa realidade que a gente está vendo agora é uma nova realidade para o marketing. Então não adianta a gente se atrelar apenas a conceitos antigos, a conceitos que já passaram, sendo que essa aqui é a nova realidade. Então, ó, a ideia de machine learning, que seria aprendizado de máquina, a máquina aprendendo com ela mesma, corrigindo seus erros e trazendo soluções. Internet of Things, que seria a ideia de você ter qualquer coisa, qualquer dispositivo, acesso à internet, automatizado e conversando entre si. A inteligência artificial cognitiva, que vem aí agora trazendo uma nova perspectiva para a ideia do marketing, né? Trazendo soluções que são muito interessantes, porque ela percebe o comportamento do usuário e traz essa gama de comportamento para algo que seja tangível, né? Big Data tem o mesmo papel, a ideia de você pegar ali grandes volumes de dados, tratar esses dados, personalizar esses dados e trazer soluções, né? Empresas como a Netflix, por exemplo, utiliza Big Data para poder descobrir qual que é o bannerzinho que vai utilizar ali na chamada ali da série, do vídeo, do filme, enfim, que ele vai estar utilizando. A realidade aumentada também é um outro momento que eu acho que é muito interessante, essa ideia de você interagir com tudo, né? Você colocar QR Code para as pessoas fotografarem, enfim, hoje em dia isso tem acontecido bastante. Alguns shoppings aqui em São Paulo, por exemplo, já não tem mais o produto físico,
você tem a vitrine, o pessoal baixa o QR Code e consegue acessar todas as informações, os cardápios já foram embora também. Então são coisas que têm aí modificado também a ideia, a relação entre cliente e produto, né? A ideia de consumo e cliente. As redes neurais, cara, que são tecnologias que permitem que você tenha aí tomadas de decisões rápidas baseadas em dados. Também é muito interessante, permite que você tenha um mapeamento muito interessante do comportamento do usuário. Gamificação é um outro item que é perfeito. Você gamifica as plataformas, você gamifica a ideia de onde você está lidando com o seu usuário, tudo tem que valer moedinha, tudo tem que valer estrelinha de classificação, enfim. Você torna um ambiente muito mais agradável para que o usuário possa trabalhar. Os sistemas de gestão, como o CRM, o ERP e os sistemas de marketing, né, que estão hoje em dia mais robustos, com mais informações sobre o usuário, permite que você tenha aí uma inteligência de negócio muito interessante. E o estudo estatístico, né, que a Data Science permite que você observe todas as estatísticas de comportamento do usuário, estatísticas de consumo, estatísticas de produtos, estatísticas de produção, para que você possa fazer aí tomadas de decisões. Então, hoje a tecnologia vem para esse lado que a gente está comentando aqui agora e traz aí uma grande questão que é a chave de tudo isso, que é romper as barreiras culturais, demográficas e sociais para que os produtos possam chegar para todas as pessoas. Então, com esse avanço da tecnologia, a praça que a gente falava antigamente pode ser qualquer lugar. Pode ser qualquer lugar, pode estar em qualquer lugar, porque justamente se mudou o conceito de relacionamento com as pessoas, se mudou o conceito aí de proximidade entre as pessoas. Então, as tecnologias vieram muito para somar nesse sentido. E aí você percebe que existe, então, uma nova relação entre as pessoas. As pessoas estão muito mais conectadas, a resposta é muito mais rápida. A gente tem condição de saber o sentimento do usuário a partir dos seus comentários, das suas publicações, das suas curtidas, e isso impacta diretamente nas vendas. Então, a tecnologia ela trouxe aí uma proximidade muito maior e a relação muito maior também entre cliente e os produtores, né, e os produtos e as empresas. Isso transformou o conceito que a gente tinha antes, aproximou muito mais, não tem mais barreiras tão distantes entre as relações das empresas e as pessoas. E a gente percebe que existe aí um mercado muito grande, muito grande. E as empresas, as pessoas elas estão tão atreladas a aplicativos e a empresas que o volume de dados disso acaba sendo absurdo. Esse aqui é um gráfico comparativo que eu acho muito legal, que mostra como é que funciona a internet em 60 segundos, né? E aí eu tenho um comparativo entre 2018 e 2019. Só para vocês terem uma noção, pesquisas no Google em 60 segundos, tá? Acontece mais de 3,7 milhões de pesquisas no Google nesse intervalo de 60 segundos. Netflix são mais de 266 horas em 2018, que pulou para 694 horas de streaming em 2019. Facebook, 973 mil logins a cada minuto, né? E hoje em dia já passamos para a fase de 1 milhão de logins, né, em 1 minuto. O WhatsApp, que tinha aí 18 milhões, né, de mensagens de textos, aumentou um pouquinho aí para 18 milhões e 1 a cada 60 segundos. Mais de 4,3 milhões de visualizações de vídeos no YouTube a cada minuto, e você tem hoje 4,5 milhões. Eu não vou contar o quadro todo, mas só para vocês poderem ter uma dimensão de como que evoluiu aí a conversa entre as aplicações durante todo esse período. E por trás disso tudo, nós temos aí uma chuva de tecnologias sendo utilizadas e você tem aí uma venda absurda por trás disso. Então, cada vez que um usuário do Facebook está acessando uma comunidade, vendo um tipo de foto, vendo algum tipo de questão, vários dados estão sendo trabalhados por trás disso para trazer ofertas. E essas marcas, às vezes, podem ser marcas locais, que é um caso muito comum, às vezes podem ser marcas que são parceiras de marcas internacionais, que também é uma outra questão muito comum. E para isso a gente volta para um outro cenário, que é a ideia do básico do marketing atrelado ao marketing internacional. Entre elas a gente vai entender que, por exemplo, o produto, o preço, a praça e a promoção funcionam da mesma forma, só que agora focados numa ideia um pouco mais ampla.
tá? Só para entender, produto, para poder lembrar um pouco sobre isso, é a necessidade e o desejo das pessoas. Isso a gente viu aí nas aulas anteriores, a ideia de você ter aí uma necessidade e um desejo de uma pessoa e você atender isso de uma forma interessante. Essas pessoas, a partir de agora, pensando no marketing internacional, elas passam a não pertencer apenas a um local, a uma praça, um ambiente. Eles passam, a partir de agora, a pertencer a diversas culturas, a diversas sociedades, enfim, eles fazem parte aí de uma grande gama. Então, o que era antigamente se pensado em mercado interno, eu começo a pensar num mercado muito maior, porque pode ter mercado para o meu produto em vários locais do mundo. E aí, quando eu começo a observar isso, eu começo a pensar que também posso ter outras questões, como concorrentes que antes eram apenas locais, que hoje em dia estão atrelados aí em vários locais do mundo. Então, a percepção da coisa muda bastante quando a gente pensa no seu produto como algo internacionalizado, né? Mesmo assim, quando a gente pensa nesse foco, você internacionalizar um produto, você se torna mais competitivo no mercado. Ou seja, você começa a trabalhar de uma forma que sua marca tem mais evidência. E aí, com certeza, com mais praça acontecendo e parcerias sendo firmadas, você tem aí uma condição de atender muito mais gente. O preço também muda, né? Porque o preço, de fato, é o valor de aquisição pelo produto. E aí você começa a perceber que já se muda um pouco, porque a moeda no seu país de origem, ela tem um valor. E a moeda em outros países tem outro valor. Então você começa a trabalhar muito com câmbio. Então, geralmente, o que equilibra tudo é o dólar ou o euro. Né? São duas moedas muito fortes no mundo todo, em que você começa a vender o seu produto por dólar e na conversão você tem o valor de fato do seu produto. Então, o preço também muda com as perspectivas do marketing internacional. A praça, que é o local onde pode ser vendido, como a gente conversou, com o advento da internet, então a praça pode ser qualquer lugar, né? É importante entender que quando a gente fala sobre praça, a gente está falando sobre local de comercialização. E a gente tem aí a necessidade dos mercados internos, mas também pode existir uma necessidade de mercados externos. E a promoção são as estratégias para a divulgação desse produto, os acordos internacionais de livre comércio. Por exemplo, a gente tem aí o Mercosul, a gente tem a zona do euro, temos aí alguns tratados internacionais para isso. E você começa a pensar em processos diferenciados, em produções em países diferentes do que o seu, em vez de você produzir só naquele país, você começa a produzir nos outros países para poder baratear o custo. E o desempenho logístico, que é a ideia de você conseguir tratar com a logística internacional para que você possa fazer com que o produto chegue ali pelos transportes que são utilizáveis, como por exemplo a aviação, transporte marítimo, enfim. Você começa a observar outras maneiras de aquele produto chegar para o seu cliente. Então, quando a gente olha para esse quadro geral, a gente percebe que ferramentas tecnológicas fazem toda a diferença para que você possa ter, de fato, um mercado internacionalizado. E para isso a gente vai usar uma palavrinha que vocês devem ter aprendido na escola, chamada globalização. Quando a gente observa a globalização como foco, você começa a entender, de fato, o que a gente está falando, como que isso vai funcionar, como isso pode funcionar para que as marcas possam ser atendidas. E tratando de globalização, vamos primeiro entender alguns pontos aí que são importantes. A globalização, de fato, é um processo de integração da economia mundial, ou seja, ela tem essa vertente aí de integrar tanto a parte econômica, a gente chama de mundialização, como também a parte cultural, social e econômica. Ela se tornou, de fato, aí, responsável pelos avanços, né, técnicos e científicos e informacionais desde 1970. Então, se compartilha muito conhecimento, se compartilha muitas tecnologias e, geralmente, as tecnologias elas têm a tendência de procurar mapear comportamentos de usuários, aproximar de clientes, aproximar a comunicação para poder romper um pouco as fronteiras ali territoriais. As redes de comunicações são elementos essenciais para o desenvolvimento de globalização, possibilitam novas formas de organização da população. Ou seja, eu começo a ter aí um pluralismo muito grande, eu começo a ter aí uma integração muito grande entre as pessoas. E, consequentemente, o gosto dessas pessoas começa a mudar. Eu começo a trazer soluções locais para pensamentos globais. E aí eu começo a trazer aí ideias e produções que são diferenciadas
para cada público. E esse público começa a se misturar, começa a trazer novas culturas. Então aquele produto que para mim era relevante na minha cultura e não era relevante na cultura do amigo, começa a fazer sentido para ele também. Então se muda também um pouco essa ideia, essa concepção do que é interessante para cada um dos segmentos, né? Como eu falei para vocês, a mundialização é essa troca de economias, de mercados. E a globalização tem a troca social. Então, os costumes podem ser partilhados, a cultura, as religiões, a crença das pessoas. Tudo isso facilita e potencializa o meu mercado de trabalho, o meu mercado de vendas. Então, essa ideia de você conseguir trabalhar com esse pluralismo cultural é o que faz a globalização ser tão importante. E para que isso aconteça, a gente precisa também entender que existe aí, de fato, uma organização social. Ela basicamente se atrela à ideia de você trabalhar com as informações e você trabalhar com o que é indispensável na comunicação entre as pessoas. Por isso que eu estou batendo tanto esse martelo de comunicação. Porque a sociedade, como ela precisa se comunicar, e a partir da comunicação eu consigo estabelecer novos parâmetros de contatos para vendas e compras. Então muda-se também um pouco essa ideologia. E para que você entenda isso, a gente tem que pensar que a população, ela basicamente, ela funciona aí com algumas características. Né? A primeira delas é que o indivíduo ele não vai perceber as dificuldades de participação numa sociedade global quando você não tem tantas fronteiras estabelecidas. Por isso, é muito mais fácil, às vezes muito mais interessante, eu comprar um produto da China do que eu comprar um produto aqui no Brasil. Porque às vezes o custo-benefício da importação, do tempo de entrega, às vezes tudo isso vale mais a pena porque as barreiras são quebradas. Às vezes comprar um produto fora do país você paga mais barato do que comprar aqui dentro. Então são questões que hoje já se tornam competitivas e fazem com que a cabeça da gente comece a abrir o leque aí, comece a perceber que às vezes o custo-benefício é interessante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos aí eu comprei um produto da China. É um produto simples, que eu poderia ter comprado aqui em São Paulo sem problema nenhum. Só que o custo era muito mais baixo vindo da China. Só que o tempo de entrega era muito maior, só que eu não estava com pressa. Então, olhando para todo o quadro, eu achei mais interessante comprar fora do país do que comprar aqui dentro do país. Paguei muito mais barato, né, no produto e recebi com um tempo maior de entrega, mas me atendeu a necessidade. Então, esse tipo de questão hoje é uma percepção comum entre as pessoas. E aí a gente tem a internet como um grande ponto aí para poder abrir essas novas ideias e novos conceitos que vão estar atendendo as milhares de pessoas que vão ser atendidas agora nesse contexto, né? E aí para isso a gente precisa então entender, e aí eu queria fazer uma reflexão com vocês nesse momento sobre os meios de comunicação. A gente vai voltar um pouquinho para trás na história, vai entender um pouquinho sobre a ideia de meio de comunicação e depois você vai entender por que é tão importante você ter tecnologias aplicadas a isso. Então, para isso, primeiro vamos definir uma ideia. Né? A gente tem aí o mercado mundial. O mercado mundial ele funciona aí com as potências que têm aí força, né, no comércio internacional. Dentre elas, os Estados Unidos e a China são, de fato, os países com mais força no comércio mundial, atendem uma grande demanda. Essas demandas envolvem tanto a parte de commodities como a parte de tecnologia, e elas só são possíveis porque existem maneiras e ferramentas de comunicação entre os países e entre as empresas. Então, nesse ponto, o Estado ele passa a fazer algum tipo de controle para permitir, por exemplo, que um produto chinês entre de forma mais adequada, mais tranquila dentro do seu país e que você consiga fazer a mesma troca de posicionamento, ofertando insumos, por exemplo, para outros países. Então, essa é a ideia dessa que a gente chama de zona controlada do mercado internacional. Uma economia depende da outra, então uma moeda acaba dependendo do valor da outra, e desse jeito você tem aí uma economia estabelecida. Quando a gente fala sobre comunicação, a ideia basicamente é você permitir que as pessoas se comuniquem entre os países. E isso aí é a grande chave do negócio. Então, para poder entender a ideia de propagação de informações, eu vou trazer para vocês um exemplo muito simples, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Isso aqui que vocês estão vendo é um jogo de futebol que aconteceu ali em 1910. A minha pergunta aqui para vocês é, vamos refletir junto.
quantas pessoas estão assistindo esse jogo de futebol ou sabem que foi gol ali naquele momento ali. Vocês vão pensar, poxa, provavelmente você tem ali umas 1.000, 2.000, 4.000 pessoas que sabem do jogo e na hora que acabar o jogo eles começam a saber o resultado do jogo. Então, a gente está falando aqui agora, nesse momento, de um jogo, a gente tem aqui 2.000 pessoas que sabem o resultado e vão para casa. Chega em casa, eles contam o resultado do jogo para mais, chutando, 10 pessoas. Então, 20.000 pessoas sabem do resultado daquele jogo. Se a gente avançar um pouquinho, nós temos aí o jornal. O jornal foi uma forma de ferramenta interessantes, porque ele disseminava a informação ali e várias pessoas compartilhavam jornais ao longo do dia. Então agora a gente tinha 20.000 pessoas que sabiam o resultado do jogo, passamos a saber aí, mais ou menos 50.000 pessoas sabem o resultado daquele jogo. E aí, vocês já devem ter visto essa cena aí, né? Meu avô, por exemplo, usava muito radinho para poder ouvir o jogo, mesmo indo no estádio. Com a invenção do rádio e a ideia de transmissão ao vivo do rádio, agora a gente não tem mais 2.000 pessoas, a gente não tem mais 20.000 pessoas, nem 50.000 pessoas. Talvez até 100.000 pessoas possam saber do resultado daquele jogo. Você percebe como a coisa vai aumentando? E aí a gente está falando de propagar informação. Aí, de repente, começaram a filmar pela TV ali os jogos. Olha só que coisa. Então agora, pela televisão, pelo menos aquele estado, aquele país poderia ter acesso ao resultado daquele jogo na hora que estava acontecendo. A gente está atendendo o quê? 1 milhão, 2 milhões, 5, 10 milhões de pessoas sendo atendidas. E chegamos aí, por exemplo, num jogo de Copa do Mundo. A informação evoluiu tanto que agora, pela internet, por exemplo, a gente pode saber aí que mais da metade da população mundial, ou muito mais da metade da população mundial, 4, 5 milhões de bilhões de pessoas, podem saber a informação daquele jogo. Então a comunicação avançou nesse sentido, num sentido crescente, num sentido maior, trazendo aí, de fato, uma ideia, uma concepção de que a informação seja propagada de forma muito ágil. Isso só foi possível pelo avanço das telecomunicações. Né? A gente não tem como dizer que não. A ideia de você transmitir sinais digitais atrelados à internet, utilizando aí novos conceitos, permitiu que qualquer pessoa tivesse acesso. A televisão foi, de fato, o maior propagador de informações de comunicação em massa e até hoje é um dos responsáveis aí pela ideia de criar nas pessoas esse desejo para poder conquistar alguma coisa. E a internet ela surgiu, né, cara, trazendo aí o que é de melhor na ideia de massificação, na ideia de você trazer conceitos. Então, para a gente poder entender, a internet é uma rede mundial de computadores, né, então são vários, na verdade, vários computadores interligados entre si. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, então você tinha ali algumas universidades que se comunicavam e essa rede foi aumentando aí, né, e foi ligando. Primeiro ligou um lado do país no outro, depois isso nos Estados Unidos na época, vindo da ARPA. A ARPA era uma agência de defesa americana, né, uma agência que tinha a ideia de proteger, de fato, o espaço americano, que surgiu na Guerra Fria, e aí, até 77 você já tinha os Estados Unidos todos atrelados aí à internet. Depois isso passou por cabo submarino para Londres, de Londres foi para a Europa, e dali foi espalhando. Então não existe um dono da internet, por exemplo. Fatos relevantes, né? Então foi criados ali os primeiros terminais de comunicação em 1960, em 70 você já tinha ali comunicação entre alguns prédios ali daquelas faculdades que eu comentei com vocês. Em 1980 foi disparado o primeiro e-mail, né? E foi a rainha que mandou esse primeiro e-mail ali, mandando mensagens para o seu exército. Em 1990 se cria o www, né? O World Wide Web, que seria aí de fato o precursor da ideia da internet. Em 2000 se surge-se aí a maior empresa de serviços web, que é a própria Google, que surgiu trazendo soluções e ferramentas tecnológicas para a internet. Então, para a gente poder refletir um pouco também sobre a ideia da web, né, de quando ela foi criada, a gente tinha primeiro ali um webmaster e usuários, eles entravam ali, a internet era estática, não tinha um relacionamento com o cliente, não existia uma troca. Então alguém postava um artigo, a pessoa lia aquele artigo e não tinha interação nenhuma entre as partes. Isso foi o comecinho aí da internet. Depois disso eu comecei a ter uma internet um pouco mais dinâmica. Então eu comecei a ter os webmasters, os programadores, colocando conteúdos. Os usuários já participavam desses conteúdos por blogs,
comentários, enfim, se surgiu um início de uma interação na Web 2.0 e agora já tinha um senso de comunidade muito bem estabelecido, que era o início do que seriam as redes sociais. E já na Web 3.0, que é a que a gente está vivendo agora, eu começo a ter aí uma internet multimídia, que vai trabalhar com comportamento de usuário, vai trabalhar com sites responsivos que vão ser atrelados a diversas multiplataformas, trabalhar com os smart apps que são ligados aí direto na internet, o estudo de base de dados e a web semântica e inteligência artificial sendo atrelado. Então isso tudo possibilita quebrar as fronteiras aí que a gente tinha antes, tornando os produtos e os serviços muito mais internacionalizados. E a Web 4.0 é uma web que tem surgido aí, está se caminhando para um sentido, mas é uma internet muito mais rápida, é uma internet que tem aí o senso de trazer proximidade para as pessoas, utilizando ferramentas cognitivas e focadas no consumo. Então, o que vai acontecer em pouco tempo? Você vai perceber, por exemplo, que se você quiser comprar algo que você precisa, você vai observar que o computador já identificou essa necessidade do que você precisa comprar e já vai te ofertar de forma rápida aquilo que você precisa comprar. E um pouquinho para frente vai acontecer de você nem precisar pedir. O próprio computador vai estar comprando os produtos, vai estar trazendo para você porque ele entendeu a sua necessidade. Então a Web 4.0 tem muito esse sentido de automação ali, de mapeamento de gostos e comportamentos. Né? Existem alguns dilemas aí que a gente pode conversar depois. E sobre conectividade, que eu acho legal também a gente entender um pouquinho, nós temos várias formas de conexão na internet e eu vou mostrar para vocês aqui a grande sacada que existiu na ideia de você trabalhar com comércio mundial. Primeira coisa, existem aí formas de você se conectar com a internet por cabo de TV, que usa a NET, por exemplo, já usa essa tecnologia, a TV a cabo ela disseminou de forma muito rápida em pouco tempo aqui no país. As linhas telefônicas também foram formas de conexão com a internet 3G, que era um pendrive, também foi muito utilizado. Sinais de rádio, hoje em dia, são muito utilizados aí em locais que não tem tanta estrutura de fácil acesso, como a Amazônia, por exemplo. Satélites também, hoje em dia, permitem você ter uma comunicação muito rápida entre a internet, então já existem projetos que distribuem a internet a partir de satélite. E a fibra ótica, que é o grande bola da vez aí, é a forma de conexão mais interessante que existe, porque ela é uma forma de conexão plural, uma forma de conexão que atende o mundo todo. Esse quadro aqui eu acho bem bacana porque ele mostra justamente isso. Esses cabos que vocês estão vendo coloridos aí na tela são cabos submarinos de fibra ótica que estão ligando os países. Então, vocês percebem que é tão importante o comércio internacional que a forma de comunicação desse comércio teve que ser mapeada, teve que ser trabalhada. E existe um esforço governamental, um esforço de empresas que possibilitam cabos subaquáticos passando entre os países para facilitar a comunicação e a entrega de dados. Quanto mais rápido for a comunicação entre os países, mais rápido vai ser, de fato, essa troca de informações. E essa troca de informações sendo rápida, os produtos são vendidos de forma mais rápida também, permitindo a ideia de internacionalizar tudo. Então, quando você observa esse quadro que a gente está vendo aqui, com vários cabos passando de países entre países, fazendo com que a comunicação aconteça, você percebe a necessidade que o mundo teve de se comunicar. E a fibra ótica ela veio aí para poder solucionar essa ideia de comunicação, permitir que as pessoas se comunicassem, permitir que os produtos começassem a ser explorados e serem vendidos. Então, para a gente poder entender o sentido da comunicação em massa, a disseminação da informação através de jornais, televisões, rádios, cinemas e também pela internet reúne aí o que a gente chama de determinadas de mídia, né? O que a gente tem um conceito de mídia. A divulgação em grande escala de mensagens ela permite que você tenha aí uma rapidez, uma amplitude muito maior e atenda a vários tipos de público, né? O que é interessante porque traz aí um espaço para o estudo do comportamento. E os meios de comunicação em massa têm grande influência na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas comecem a explorar novos gostos, novos sentidos e tragam soluções que são muito mais inteligentes. E a gente tem um conceito também de massificação que eu acho muito interessante para a gente poder conversar um pouquinho, que é a ideia de que exista um processo, né, isso todo mundo já percebeu, que é de comentários ali, de difusão de culturas. Né? Então, quando a gente fala sobre difusão de culturas ou ideias, a gente está falando sobre relacionar pessoas de diferentes culturas com o mesmo processo.
E aí a gente chama também, e é isso que é importante entender, que a transposição dessas barreiras físicas tornaram, de fato, a ideia de você ter uma concepção de novos produtos, de novas tendências, muito mais interessante do que você tinha anteriormente. Então, se produz hoje em dia marketing em massa, pensando em focar nos seus objetivos, mas trazendo aí, de fato, uma nova, um novo condicionamento para a cultura das pessoas. Então, isso traz uma nova perspectiva, uma nova realização para quando você trabalha, de fato, aí, com o marketing internacional. Então, isso permite que você transforme, de fato, os meios de comunicação para que as pessoas possam, de fato, ser atendidas aí com uma nova massificação de informações. E aqui, para a gente poder encerrar esse primeiro overview aí, eu trouxe para vocês aqui um mapa que eu acho muito interessante, mostrando as marcas que se destacaram nessa ideia de internacionalização. São marcas que fizeram a todo o estudo de casa, observaram o mercado interno, observaram as possibilidades de crescimento, foram para outros países, estabeleceram parcerias, estabeleceram filiais nesses países, começaram a tratar o público daquele país como um público do seu público-alvo, descobriram as pessoas, fizeram todo o trabalho de casa, entenderam a regulamentação daquele governo daquele país, adaptou sua marca e hoje em dia são empresas bilionárias, né? A gente percebe aí que de tamanho das empresas, as de tecnologia sem dúvida são as que estão disparadas aí, até mesmo pela facilidade que existe aí com os recursos. Mas, por exemplo, você tem aqui a Apple, uma das empresas mais valorizadas que existe no mundo aí, a Google, a Microsoft, a Amazon, o Facebook, a Samsung, são todas empresas de tecnologia que têm criado aí uma linha de portfólio muito grande. Nós temos aí marcas como McDonald's, você tem marcas ali como a BMW, a Nike, a Adidas, então tem várias ali, a própria Disney mesmo tem crescido o seu portfólio. Então esse quadro aqui que vocês estão vendo demonstra assim, de forma muito clara como que a internacionalização de marcas permite que você tenha aí um valor de mercado muito maior. As empresas que focaram no marketing internacional, apesar das dificuldades, do grande investimento, do trabalho que é você ter essa relação aí aos produtos, né, e fazer com que esses produtos cheguem em diferentes culturas, diferentes governos, diferentes leis, tudo, mesmo tendo todo esse desafio, que é muito trabalhoso, você consegue perceber que as marcas que se internacionalizaram, elas hoje atendem o mundo todo e faturam muito, muito mesmo. Então as empresas que procuram esse caminho, pode ser que sejam as empresas que tenham aí mais sucesso. Isso não exclui o mercado interno, isso é importante deixar claro para vocês. O mercado interno ele tem que continuar funcionando, é a base de toda a empresa. Só que você apostar em novos mercados faz com que o desafio aumente, mas também que os recursos sejam maiores. E aí você tem aí, de fato, uma propagação muito mais interessante da sua marca, do seu produto. Tudo bem? Então, gente, eu queria agradecer a vocês aí por esses momentos. Acho que a gente conseguiu falar um pouquinho sobre essa ideia do marketing com os seus meios de comunicação, entender um pouquinho sobre tecnologia, que está atrelada, de fato, com o marketing agora, e é uma mão que não se separa mais. Eu acredito que a internet vai ser, de fato, a melhor ferramenta para poder se conduzir tanto o marketing local quanto o marketing internacional. E a partir dali você começa a criar novos conceitos, entender novas ideias do que é tão importante, por que é tão relevante você observar de fato o mercado mundial como sendo uma nova oportunidade para que as coisas possam acontecer. Desejo muito sucesso para vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição, tá bom? Forte abraço!